Olá, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda à transmissão das orações de sábado à noite. Agradeço a sua presença. O tema de hoje é o passo a passo para manter a serenidade. A gente vai falar sobre algumas dicas simples, mentais, processos mentais, para você conseguir manter a sua serenidade no dia a dia. Queremos primeiramente entoar as orações. Você que tem o livro de membro da Rap Science, esse livro aqui, pode acompanhar as orações junto comigo. E para quem já tomou a decisão de ser um discípulo do Sr. Alcântara, então pode receber esse livro de oração da Rap Science. Você pode acompanhar a prece da cura e também a oração para exorcizar os maus espíritos. Quem não tem ainda o livro de oração e quer se tornar um membro, pode enviar mensagem para mim. Quem quer se tornar um discípulo pode também enviar mensagem para saber como você faz para se tornar um discípulo e conseguir recitar esse livro de orações. Meu WhatsApp fica aqui na descrição do vídeo. Daremos início agora à prática das orações. Ó Senhor, Alcântara, Mestre Ryu Hokawa, Buda primordial do grande universo e Deus Criador, agradeço de coração pela grandiosa luz concedida no dia de hoje. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, muito obrigado pelas orientações. Ó Senhor, por favor, concedei a luz a todos os pedidos de oração. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, muito obrigado pelas orientações. As palavras da verdade proferidas por Buda. No grande universo sempre houve a luz é a energia de Buda. Graças à energia vivem as pessoas, a energia de Buda criou a história da humanidade e será suprida eternamente. Esta luz eterna vem do mundo celestial e predomina sobre a terra. Esta é a luz celestial. Ao passar pelo prisma de Buda, manifestaram-se as 7 cores do arco-íris, arqueando sobre o céu. Pode-se ver aqui a misericórdia de Buda. Amarelo é a cor do ensinamento, branco é a cor da salvação, vermelho é a cor da justiça, violeta é a cor da obediência, azul é a cor do pensamento, verde é a cor da harmonia, prata é a cor do progresso. As 7 cores se ajudam mutuamente e surge então o reino búdico. O reino búdico brilha vivamente com a junção dos bodhisattvas. Este é o reino do amor ou o reino da misericórdia. Este é o reino da sabedoria ou o reino do ensinamento. Especialmente é o reino das almas que vivem em paz. As almas originais são os filhos de Buda. Os filhos de Buda se tornaram seres humanos verdadeiros. Os seres humanos verdadeiros possuem espiritualidade. Os espíritos são poderes imortais. Os espíritos são forças imortais. Os espíritos são entidades reais. Os corpos físicos são as sombras dos espíritos. Isto é, vocês são os barcos que navegam abaixo o grande rio. O grande rio é o símbolo do curso das vidas. Cada qual navega rio abaixo como um pequeno barco. Portanto, você precisa de um barqueiro. Sem ter um próprio barqueiro, com certeza encalhará. O barqueiro é, na verdade, o seu coração. Se o seu coração comete um erro, o barco numa grande rocha se despedaçará. Assim, você precisa também de uma vara de bambu. Esta vara de bambu são as palavras da verdade. Ao descer uma forte correnteza, você precisa empunhá-la. Assim, conseguirá mudar o seu curso. As palavras da verdade significam o ensinamento de Buda. Buda se iluminou e proferiu as palavras da verdade. E o ensinamento de Buda se tornou uma mina de ouro. Esta mina de ouro sugere vários ensinamentos. Esta é outra expressão da verdade de Buda, ela ilumina os seus dias. Ou, em outras palavras,
são os frutos da misericórdia de Buda. Todos vocês, ouçam-me aqui e agora. Nunca se percam no caminho, agora e para sempre. A mão guia já foi acenada. Por favor, sigam esta alva mão e avancem sempre, sempre retos. Suas vidas não se limitam somente a este mundo. Elas possuem 3 aspectos: o passado, o presente, o futuro. Seus passados já se foram. Ainda assim, seus erros permanecerão em seus corações. Esta é a razão pela qual vocês devem compreender os outros e, quanto a si mesmos, devem refletir sobre suas ações. Vocês e os outros não são distintos. Ao contrário, ambos são filhos de Buda, irmãos e irmãs. De hora em diante, amem-se mutuamente, nutram-se mutuamente, e é a hora de se perdoarem mutuamente. Esta é a lei eterna, que permeia o presente e o futuro. Sim, de fato, é a luz na noite de trevas. A noite de trevas deste mundo é inferno, e assim é também no outro mundo. Com a nossa descida a este mundo, o sol da verdade está programado para ascender. Agora estamos vendo o sol nascente. Ele lançará luz sobre o futuro para convidar os tristes ao reino búdico. Agora aqui eu comando. Não deverá haver conflito neste mundo. Não deverá haver desconfiança neste mundo. Não deverá haver crime neste mundo. Não deverá haver mau espírito neste mundo. Não deverá haver demônio no próximo mundo. Somente o mundo ideal. A utopia deverá ser concretizada. Todas as pessoas amam uns aos outros, vivem em harmonia, acreditam uns nos outros. Eis o mundo da utopia. Todos nós podemos ser a luz de Bodhisattvas. Creiam que a luz é real, creiam que o amor é real, creiam que a verdade é real. São esses os fatos a serem transmitidos. Nós, a luz de Bodhisattvas, nos unimos. Juntos trabalhamos para mantermos o correto coração e vivermos em sintonia com as palavras de Buda. Aqui nós juramos assim fazer. Oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz, agradecemos de coração. Oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. Vós que estáis dentro da minha alma, fonte da minha vida, luz da minha esperança, base da minha sabedoria, escudo da coragem minha. Vós que estáis bem no fundo da minha alma, ó Espírito Guardião, ó Espírito Guia. Ajudai-me no aprimoramento dia a dia, lapidai o meu coração dia a dia. Guardai-me de todos os males, concedendo-me uma boa inspiração, corrigindo o rumo da vida dia a dia. E para melhor vivência minha, guiai-me dia a dia. Muito obrigado. Oração para exorcizar os maus espíritos. Ó Senhor, emprestai a vossa força. Ó Senhor, dai-me a força para exorcizar os maus espíritos. Ó Senhor, El Cantare, não há maus espíritos que se oponham ao Senhor, não há demônios que possam superar a vós. Ó Senhor, estai comigo. Ó Senhor, lutai comigo.
light, cross, light, cross, eu cantare, fight. Light, cross, light, cross, eu cantare, fight. Ó Senhor, muito obrigado pela orientação. Prece da cura. Ó Senhor, El Cantare, sob vosso nome nada é impossível. Todos os espíritos do mal temem o Senhor. Diante da vossa luz, todos os focos de doenças só têm a desaparecer. Ó Senhor, transformai a vossa luz em amor e curai as doenças. Em vós eu creio, ó onisciente, onipotente Senhor, Lamu, Tote, Ranchar Crowd, Ofeles, Hermes, Gautama Siddhartha. Ó El Cantare, onisciente, onipotente Senhor, perdoai os nossos pecados, dai-nos a força, a coragem e a esperança para viver. El Cantare Healing. El Cantare Healing. Muito obrigado pela orientação. Ó Ser Cantare, agradeço de coração pela grandiosa luz concedida. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, muito obrigado pelas orientações. Essas foram as orações de hoje. Falaremos agora sobre o tema passo a passo para manter a serenidade. A gente vai falar sobre alguns princípios mentais, algumas práticas simples em forma de pensamento para você conseguir manter a serenidade interior. Primeiro princípio, autoconfiança. É importante que você confie em você próprio. Se você não tiver autoconfiança, a sua mente vai estar sempre instável, vai estar sempre em agonia. Por isso, o primeiro princípio é a autoconfiança. Se você se observar com uma ótica mais racional, mais objetiva e livre de emoções, as suas próprias emoções, você vai ver que no conjunto da sua vida, você não fez um mau trabalho. Se você conseguiu estar aqui hoje, se você viveu a sua vida até aqui hoje, pode ser que você não tenha vivido uma vida perfeita. Inclusive, acho que ninguém consegue viver uma vida perfeita. Mas se você olhar o todo da sua vida e você fizer uma média, você vai ver que você não foi tão mal assim.
E se você acha que você foi muito mal, amanhã você tem uma nova chance de recomeçar. No conjunto, você não fez um mau trabalho. Você vai ter a percepção de que você estava recebendo o amor de Deus ao longo da sua vida, você percebe que você recebeu o amor de Deus, o amor do Senhor Elcantari, e também esteve a serviço das outras pessoas. Você ajudou outras pessoas ao longo do tempo. A autoconfiança é o acúmulo dessas pequenas certezas. A pequena certeza que você foi útil às outras pessoas. A pequena certeza de que você recebeu o amor de Deus e também o amor de outras pessoas. Quando você pensa na grandiosidade de Deus e a vastidão do amor que você tem recebido, e você olha a sua vida como um todo, você vai ver que o que está acontecendo não é tão grave como parece. Você vai ver que você não foi tão mal assim ao longo da sua vida. A autoconfiança é esse acúmulo de pequenas certezas, de pequenas conquistas, pequenas vitórias que você teve e tem e terá ao longo da vida. Esse é o primeiro ponto, a autoconfiança. Seguido da autorreflexão, a prática de autorreflexão. O tema de hoje é sobre a correta expressão, é a forma como você se expressa. Pessoas que estão sob possessão espiritual por maus espíritos, os primeiros sinais dessa possessão é a forma como elas falam. Essas pessoas estão sempre criticando os outros, reclamando, se queixando a todo tempo e acabam influenciando outras pessoas negativamente também. Se você perceber que você está falando de forma negativa, pense no modo de se esforçar para mudar a sua verbalização, para você conseguir falar de forma mais positiva. Ou, pelo menos, ficar quieto. Se você não tem o que falar, fica quieto. Melhor. Quanto menos você falar, menor a chance de você cometer um erro por falar algo errado. É uma boa estratégia. Quanto menos você fala, menos chance você tem de errar ou dizer algo errado. O silêncio nunca é uma má opção. A reflexão da sua expressão é importante. O que você está falando? Como que você está falando? Qual é a sua interpretação dos acontecimentos e como você fala sobre esses acontecimentos? Da sua vida, da vida dos outros, que acontece no mundo. Como que você fala sobre isso? Você já vai ter um bom indicador da sua tranquilidade, da sua paz interior, na forma como você se expressa. Um outro ponto para você conseguir manter a serenidade é o hábito de estar ocupado, de você mergulhar no trabalho. Se você sente que você está sendo influenciado negativamente, estou pesado, estou carregado, eu acho que tem alguém me amaldiçoando, eu acho que tem algum mau espírito perto de mim, qual é uma estratégia muito simples para você se libertar disso? Ocupe-se. Não passe muito tempo pensando nisso. Não fica muito preocupado, não dê uma dimensão maior para a possessão espiritual do que ela merece. Se tem alguém tentando amaldiçoar você, se você acha que você está sendo possuído por maus espíritos, não aumente isso. Ao invés disso, concentre-se no que você precisa fazer no presente, no trabalho disponível à sua mão, ocupe-se com isso e siga a sua vida. Não use como pretexto para dizer que é infeliz o fato de você ser vítima de influências espirituais negativas. Também não é desculpa você ficar magoado com os comentários de alguém. Alguém falou mal de você, alguém disse algo rude para você ou algo ruim. Não é desculpa para você ficar magoado. Por quê? Assim como a pessoa decide o que vai falar, é você que decide como vai receber as palavras das outras pessoas. Você não pode culpar os outros ou as circunstâncias por sua mágoa. O Senhor Elcantari, quando criou o ser humano, nos forneceu uma alma, no centro da alma nos forneceu a nossa mente, ele nos atribuiu de uma lei fantástica, que é o fato de você não conseguir pensar em duas coisas diferentes ao mesmo tempo. Ou você fica ocupado com o seu trabalho, você se ocupa, você se concentra
no seu trabalho e esquece todo o resto, ou você fica aflito por causa de influências espirituais negativas. Por isso, se você estiver cheio de preocupação, mergulhe em alguma atividade. Faça algo que você goste ou algo que você tenha que fazer. Mantenha-se ocupado. Manter-se ocupado é uma forma de você resolver os seus problemas. Acredito que você já tenha tido essa experiência alguma vez. Você está pensando em algum problema, você está preocupado com algum problema, você não sabe como escapar dessa situação, você esquece disso e vai fazer outra coisa. Quando você vai fazer essa outra coisa, a resposta aparece. Acredito que, se não todos, a maioria já tiveram essa experiência. Isso é fabuloso. É você se manter ocupado. Não se preocupe tanto com o fato da possessão. Deus certamente abrirá um caminho diante daqueles que estão sempre tentando avançar. Se você está tentando seguir em frente sempre, Deus, Senhor Cantário, vai conceder um caminho para você. A perturbação espiritual, ela ocorre, a gente sabe disso, e pode se comparar à possessão espiritual como uma casa. Quando uma possessão espiritual é muito grave, é como se a casa inteira tivesse em ruínas. A arquitetura inteira, as colunas, já não tem mais jeito. Aí você tem que entrar com uma medida emergencial. Leva para um templo da Rap Science, recebe uma série de Kigans para tentar resolver essa situação. Existem esses casos de possessão espiritual grave. É quando o corpo não serve mais de um lar adequado para a alma. A alma, na verdade, quando a possessão é grave, a alma ela começa a entrar e sair da alma da pessoa, do corpo da pessoa, está ligado ainda pelo cordão de prata, e outros espíritos acabam possuindo aquela pessoa. A pessoa muda, porque muitas vezes tem mais de um espírito possuindo aquela pessoa. Em essência, a alma da pessoa tem poder maior sobre o corpo físico. Porém, quando a casa está com seus pilares quebrados, janelas destruídas e buracos no telhado, a sua função de abrigar a alma está comprometida. E o corpo não funciona mais de forma apropriada como uma moradia para a alma. Isso são casos graves de possessão espiritual. Você tem que trabalhar para não chegar a esse ponto. Caso aconteça, a medida emergencial vai se deslocar a algum templo da Rap Science, pedir um Kigan, para que essa medida emergencial funcione, mas depois tem que continuar praticando os princípios da autoconfiança, da autorreflexão, da ocupação no trabalho. Além disso, para você conseguir manter a sua serenidade, a sua paz interior, você conseguir administrar as suas vibrações espirituais, o mestre nos concede 4 dicas, que são uma vida disciplinada, o fortalecimento do corpo físico, o uso da razão e a força de vontade. Investir no seu condicionamento físico é importante. Treinar o seu corpo. Até mesmo um cavalo, ele não consegue mais correr se ele parar de treinar. Por isso você tem que treinar o seu corpo físico. O que eu faço, por exemplo? Eu tomei uma decisão, eu venho de ônibus, eu ando de ônibus e eu paro sempre 2 pontos antes. 1 ou 2 pontos antes para eu poder andar. Então eu ando até a igreja para eu conseguir fortalecer as minhas pernas. Isso é uma decisão para você condicionar o seu corpo físico. Claro que só isso não adianta, tem que fazer outros treinos também. Mas você pode achar no seu dia, se você acha que você não tem tempo para praticar atividade física, você pode encontrar no seu cotidiano formas de exercitar um pouco o seu corpo. Subir escada, descer um ponto antes, se você trabalhar de carro, fazer esteira em casa, arrumar um tempo para caminhar, fortaleça o seu corpo físico. O condicionamento físico é vital para você manter as suas vibrações espirituais em serenidade. Além disso, se você tem uma agenda apertada de trabalho, é importante que você encontre uma pausa para descansar. Você tem que conhecer e respeitar os limites do seu corpo. Se você está muito cansado, se você está se arrastando de cansaço, sono, vai dormir.
Pede desculpa, fala não para os outros e vai dormir, até você melhorar. Você tem que conhecer os seus limites, ter esse momento de descanso. E quando você começa a levar uma vida mais espiritual, é importante que você tenha uma grande quantidade de conhecimento mundano e você conseguir ter um equilíbrio entre assuntos espirituais e mundanos. Conhecer a sociedade, saber o que está acontecendo na sociedade, jornal, notícias, conversar com pessoas, ter esse conhecimento da sociedade, conhecer diversos tipos de pensamentos, conhecer o bom senso da sociedade. Isso é vital, vital. Conhecer o bom senso da sociedade. O que é um bom cidadão? O que é uma pessoa que agrega na sociedade? O que é uma boa pessoa? Uma pessoa normal. Tem que conhecer isso também. E, lógico, continuar o estudo da verdade, o estudo do ensinamento. No livro As 10 Chaves da Felicidade, o mestre comenta que não há escolas da verdade no inferno. No inferno, nenhum ser aprende o ensinamento de forma correta. Por isso, se você estudar vários assuntos, se você estudar o bom senso da sociedade, conciliado com o estudo correto do ensinamento, que são os ensinamentos da Happy Science, você cria um bom senso. E isso protege você de ser enganado por maus espíritos ou demônios. A sua razão, o seu intelecto vai te proteger. Por isso é necessário o estudo contínuo da verdade, dos ensinamentos e da sociedade também, do ser humano como um todo. Conhecer a lei da causa e efeito é fundamental. Aqueles que não conhecem a lei da causa e efeito não são racionais e podem cometer atos absurdos. Você não vai conseguir se proteger de possessão espiritual se você não desenvolver o seu intelecto e a sua razão. Você deve pensar sob a luz da inteligência e da racionalidade e rejeitar com firmeza algo que não siga a lei da causa e efeito. Um exemplo disso seria, imagina que eu ouço uma voz. Isso o mestre explica no livro As Leis do Segredo. Eu ouço uma voz que diz: Gabriel, você é um anjo. Olha que elogio. Nossa, eu sou um anjo. Muito obrigado. E como você é um anjo, você tem que pular daquela ponte, porque você vai criar asas. E você vai mostrar para as pessoas que você é um ser iluminado. Tentador, não? Uma proposta dessa. Agora, analisa isso sob a lógica da causa e efeito. Quantas pessoas você viu até hoje pular de uma ponte e criar asa? Nenhuma. Quantas pessoas se viram pular de uma ponte e morrer? Todas, ou a maioria. Então, essa voz não é de um anjo. Até porque ninguém é anjo aqui na Terra. Você está se aprimorando para se tornar um anjo. Mas você afirmar eu sou um anjo é muita arrogância. E é burrice afirmar que vai pular da ponte e vai criar asa. É absurdo. Aí então você rejeita com firmeza isso. Isso aí vai embora daqui. Essa voz aí. Você rejeita isso. Dedicar-se aos estudos da verdade evita que você seja enganado pelos espíritos. É importante que você faça um esforço genuíno para se tornar uma pessoa melhor, elevar o seu caráter, usar boas palavras, usar termos rudes que possam magoar os outros. Atacar os outros com palavras. Intencionalmente magoar outra pessoa com o que você fala, o que você faz. Isso é um péssimo sinal. Realmente ter atitudes corretas, palavras corretas. Adquirir a força intelectual e racional para aniquilar armadilhas que possam ser preparadas por maus espíritos ou por outras pessoas. O fato da gente ser religioso não significa que a gente é tonto, nem que a gente vai ficar à mercê do egoísmo das outras pessoas. É muito pelo contrário. O fato de você estudar religião significa que você tem que ficar muito mais atento com a maldade das pessoas e a maldade dos espíritos. Tem que conhecer o mal que existe no ser humano. A gente não é ingênuo. Inclusive, a pior coisa que uma pessoa pode ser hoje é ser ingênuo. Porque todo mundo vai montar nela, vai fazer de capacho, então você tem que ser esperto. Você tem que estar atento. Por isso,
a importância do conhecimento da lei da causa e efeito. Existem momentos em que Deus irá salvar a sua alma, mas você não pode esperar isso o tempo todo. Não pode ficar pedindo salvação o tempo todo. Me salva, me salva, me salva, por favor, me salva. Isso não é condizente com o que é pregado pelo Mestre Okawa. Para evitar isso, você tem que ter a postura de estudar a verdade continuamente. Grifem, continuamente. Não adianta você ler um livro e achar que aprendeu. Eu, por exemplo, tenho livros da Reb Science que eu leio todo ano. Eu faço isso há mais de 10 anos. Mente Inabalável, As Leis do Sol. Eu leio todo ano esses livros. E cada vez eu aprendo algo novo. É um livro diferente. As Leis da Eternidade, enfim. O estudo contínuo da verdade. Mesmo assim, eu cometo um monte de erros. Imagina se eu não fizesse isso, então. É importante que a gente, então, saiba discernir o certo do errado e conheça a lei da causa e efeito. Resumindo o tema de hoje, o passo a passo para manter a serenidade em 6 pontos. Primeiro, a autoconfiança é o resultado do acúmulo de pequenas conquistas. Acumule o fato de você ter sido útil às outras pessoas. Acumule o fato de você ter recebido o amor de Deus, de você ter recebido o amor de outras pessoas. Segundo, pessoas sob influência espiritual negativa irão falar de forma negativa. Por isso a importância de refletir sobre as suas palavras e ações. Perceba o que você está falando, como você está falando, como você está agindo. Se você está machucando outras pessoas, pisando nos outros, reclamando de tudo, liga o sinal vermelho e busque mudar. Porque isso é um sinal que, se a possessão espiritual já não está acontecendo, ela está muito perto de acontecer. Terceiro, mergulhe no trabalho e mantenha-se ocupado. Não dispense explicações adicionais. Ocupe-se. Não aumente o fato de você estar possuído espiritualmente. Não dê a importância excessiva a isso. Porque você vai ficar obcecado com isso e vai aumentar aquilo, vai transformar num monstro. Você não quer uma lagartixa pequenininha. Esquece. Ocupe-se. Foque no que você tem que fazer e, em algum momento, essa posição vai embora. Quarto, tenha uma vida disciplinada, fortaleça o seu corpo, sua razão e a força de vontade. São as 4 dicas que o Mestre Okawa nos concede. Corpo forte, vida disciplinada, uso da razão e da força de vontade. Quinto, rejeite com firmeza aquilo que não segue a lei da causa e efeito. Sexto, dedique-se ao estudo da verdade continuamente para não ser enganado por maus espíritos. Esses são os 6 pontos para resumindo, o passo a passo para manter a serenidade. Assim encerro a transmissão de hoje, agradeço a sua presença, tenha uma ótima noite.